E aí eu queria já chamar os nossos queridíssimos amigos Marcelo, a Amanda e a Dani para o nosso painel Cultura Organizacional e Cadeia de Valor Antirracista como pilar de competitividade. E eu queria trazer aqui um ponto que eu acho que é a importância de um painel como esse para a gente falar de coerência, que é muito importante. Não é só levantar bandeira, não é só falar de rótulo, não é só sair vomitando o produto, é entender como a vida acontece dentro, do lado, no meio da vida e como as interações acontecem e o nosso impacto, as nossas ações. E por isso que esse é um tema tão importante. E aí, primeiro, eu queria dizer o quanto eu me sinto maravilhado de ter um painel desse. Fico extremamente feliz e honrado. E eu já vou pedir para todo mundo se apresentar e já colocar uma pergunta, porque eu tô com uma baita ansiedade, tá, gente? Aí é mal de quem tá falando aqui. Queria pedir uma gentileza, então, já da Dani. E é assim, gente, de fato, quem vocês na fila do pão, de uma forma informal, humana, da forma que via no coração de vocês, mas uma apresentação e já uma pergunta para vocês responderem. Queria para Dani, né, contar um pouquinho da experiência dela, que é uma experiência fantástica, e principalmente a experiência internacional que ela teve e das referências que ela estimulou a construir e que ela teve também nessa dinâmica do antirracismo. Para Amanda, também pedir essa gentileza de você apresentar você, a Indique, e falar um pouquinho do que vocês aprenderam, do que estimulou e quais as conclusões que vocês tiveram com a pesquisa que vocês construíram, que eu achei fantástica, que é as potências invisíveis, né? Não errei o nome, né? Perfeito. Que foi uma das referências que eu tive também para construir muita coisa, então eu fico muito feliz. E o Marcelo, meu amigo querido, queria pedir a gentileza dele se apresentar e responder uma coisa, até pela visão que tem na diversidade IO e de todas as outras iniciativas incríveis que ele traz. Por que que empresas de founders negros não prosperam tanto quanto empresas de founders brancos? E aí eu pedi essa gentileza de apresentar e já fazer uma pergunta, porque esse acho que vai ser um dos painéis onde mais a gente vai colocar fogo no parquinho e vai ser incrível. Então, queria já pedir para vocês se apresentarem na ordem que vocês se sentirem mais confortáveis. Primeiramente, quero agradecer a ancestralidade por ter nos propiciado esse caminho, né, esse encontro, por ter nos dado a oportunidade de começar essa reflexão. Quero agradecer, Raoni, pela iniciativa, pelo projeto, pela provocação, né, por ter nos convidado. E, como sempre faço, e não posso deixar de fazer, quero agradecer e pedir a bênção de todas as mulheres, sobretudo das mulheres negras e indígenas, que com as suas lutas me deram o direito de protagonizar a minha própria palavra. Não faço nada sem isso, e hoje não poderia ser diferente, né? Eu sou Daniele Almeida, eu sou cientista da educação, tenho trabalhado há mais de 20 anos pensando, analisando e interpretando as relações raciais no tecido da América Latina, estabelecendo relações profissionais, relações de afeto também nesses territórios, para pensar iniciativas de valorização da vida, sobretudo, né? Da vida humana, da vida não humana, mas, aliás, para uma dimensão que tem mais a ver com o nosso trabalho hoje, essas vidas racializadas que estão sendo submetidas, né, desde o começo da colonização nesse território. Então, esse é o meu trabalho. Eu já respondo a pergunta ou a gente espera as apresentações? Por favor, já responde, porque depois vocês vão ver que vai tudo se complementar e a gente vai se divertir aqui. Ah, bem. Bom, então, eu tenho, como você falou, né, Raoni, tenho tido uma experiência internacional interessante. Já há muitos anos tenho sido convidada a trabalhar com parceiros em países da América Latina, que é o território onde eu atuo mais, sobretudo Peru, México, Bolívia, enfim, outros países da região. E agora, nos últimos anos, com mais força para pensar ações antirracistas dentro do mundo corporativo nesses territórios, né? A América Latina, logicamente o Brasil, dentro do quadro da América Latina, mas e pensando em promover uma interlocução do Brasil com os outros países, e agora, a partir do ano passado, eu tive um ano inteiro na Alemanha,
um ano inteiro na Europa, trabalhei em 3 contextos diferentes na Europa, também pensando em como estabelecer uma rede de alianças contra o racismo e para o bem-estar de todas as pessoas. E uma questão que eu gostaria de trazer importante é pensar que o antirracismo não é só para pessoas negras, né? O antirracismo é para as pessoas, todas que estão sendo submetidas e oprimidas por um sistema colonial que já dura mais de 500 anos, e não é possível falar de antirracismo sem falar das pessoas indígenas, sem falar das pessoas ciganas e outros grupos. E para mim isso é muito importante porque é o locus do meu trabalho, né? Eu estou pensando na América Latina a gente tem uma presença indígena e mestiça muito significativa, que talvez, proporcionalmente, seria o que nós, enquanto população negra, representamos no Brasil. As populações indígenas, como, por exemplo, o Aymara, na Bolívia, seria mais ou menos a mesma proporção, né? Então, enfim, é muita coisa para falar, acho que a gente podia ir conversando, né? Claro, E a fica à gente vai vontade. trocando e, enfim, É acho que perfeito. você tem mais Mas uma pergunta. foi muito incrível que você trouxe principalmente essas relações, né, da completude do que é ser antirracista. Amanda, Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Tá todo mundo me ouvindo, né? Raoni, você tá me ouvindo bem? Beleza, legal. Nossa, eu tô super feliz de estar aqui. Na verdade, quem ia estar aqui era minha sócia, Verônica, mas ela teve um compromisso e eu vim aqui representá-la, então espero fazer bem. Mas eu sou a Amanda, assim como as outras painelistas que estiveram no painel antes do nosso. Eu também sou uma mulher nordestina, sou de Teresina, mas moro aqui em São Paulo já há 8 anos. Sou cofundadora da Indique, que é uma consultoria que promove diversidade e inclusão sobre a ótica étnico-racial dentro das empresas. E você falou, Raoni, da nossa pesquisa, Potências Invisíveis. Sim, essa pesquisa a gente desenvolveu no ano de 2020, junto com uma consultoria chamada Box 1824, que pensa o futuro. Então, a gente se uniu para entender o panorama das mulheres negras no mercado de trabalho. E essa pesquisa fala muito sobre mulheres negras, mercados de trabalho, mas também fala sobre esse tema do Summit hoje, né? Também de beleza, antirracista. Acho que não tem como falar de trabalho e não falar de beleza, e como que as mulheres negras são afetadas por esse tema ao entrar no mercado de trabalho. Então, hoje no Brasil, né, a gente absorveu por décadas uma imagem de uma mulher branca, magra, com traços europeus, nos filmes, nas novelas, enfim, nos produtos audiovisuais. Hoje, isso mudou um pouquinho ainda, muito por conta das contratações de pessoas pretas dentro desses espaços, né? Então, pessoas pretas também trabalhando nas fichas técnicas para que essa representatividade seja de fato algo palpável. E o Potências Invisíveis fala sobre isso, né? Sobre a inserção da mulher negra no mercado de trabalho, sobre interseccionalidade também, sobre corpos plurais dentro de uma estrutura, né? Dentro de empresas que são padronizadas por um corpo apenas, né? Pela imagem de um corpo apenas, que é o corpo branco, geralmente magro, esse corpo sudestino também. Então a pesquisa fala um pouco disso, assim, eu acho que a gente pode ir trocando também, eu vou passar para outra pessoa, mas eu posso também trazer um pouquinho sobre no decorrer do papo. gente, e tá muito incrível, porque esse painel, a gente fez um trabalho muito legal para fazer essa narrativa cruzar entre a visão decolonialista, entre as dinâmicas do cotidiano, onde a gente tem que se negar para caber, e isso resulta, né, também ali com uma dinâmica que o Marcelo vai trazer de uma forma muito bacana, nos efeitos que isso gera enquanto empreendedores, né, ou enquanto colaboradores, ou enquanto fornecedores. Então, isso é tudo muito incrível. Gente, aproveitando aqui, então, para a gente dar sequência, eu queria muito pedir essa gentileza da introduzir um pouco o que é essa visão decolonialista e por que ela é tão importante dentro de um contexto colonialista. E, Amanda, qual
importância você enxerga hoje, né, nas dinâmicas de tomada de decisão, principalmente quando a gente começa a pensar em cultura, né, em colaborador, dia a dia de empresa, de que se construir um ambiente que seja seguro para que a gente possa simplesmente ser a gente? Quem começa? Amanda, você quer começar? Eu começo? Pode falar, Dani. Bem, eu acho que você trouxe uma palavra que hoje é uma palavra muito chave, né? Que é a decolonialidade, ou decolonial, ou descolonial. Mas eu penso que, como diz a grande Vitória Santa Cruz, que está aqui atrás de mim, é preciso deixar de nadar no mar de palavras, né? A gente precisa começar a usar as palavras para que elas identifiquem efetivamente o seu destino ou a sua função. Decolonizar significa lutar contra o colonialismo. E se lutamos contra o colonialismo, precisamos lutar e questionar incansavelmente o capitalismo. E, obviamente, atrelado ao racismo, porque esses são os cavaleiros do apocalipse que andam todos juntos, né? Numa brincadeira, mas o capitalismo não se separa do racismo. O racismo não se separa do capitalismo. Se a gente quiser pensar uma perspectiva antirracista, a gente tem que pensar também em como que a gente pode fazer uma crítica ao capitalismo, na intencionalidade de que ele desapareça, né? É lógico que eu não tenho essa esperança de que morrerei sem ver o fim do capitalismo, mas tenho uma perspectiva de luta dentro desse sistema. Descolonizar significa, primeiramente, uma prática, não é um discurso. Descolonizar é lutar para que as coisas mudem, para que seja bom para todos e qualquer um, indistintivamente, para a preservação e colocar na centralidade de qualquer discussão a vida humana e a vida não humana, que hoje, né, que é o grande tema que nós precisamos confrontar e de uma perspectiva cada vez mais comprometida e séria, que é a vida no planeta, a salvação do planeta como um todo, né? A sustentabilidade, a ecologia, discutir a questão do racismo, como que o racismo interfere também dentro dessas práticas da sustentabilidade ou não sustentabilidade, como que a destruição do planeta afeta cada vez mais e, primeiramente, as vidas racializadas, né? As pessoas racializadas no mundo. Então, eu penso que, por exemplo, hoje, né, pensar um painel desse de beleza antirracista e trazendo essa perspectiva decolonial, bom, para ser decolonial tem que ser antirracista, né? Não existe decolonialidade sem o antirracismo. A raça está no centro dessa discussão e o final, né, e o combate ao racismo tem que estar no centro dessa discussão, mas eu fico pensando que se a gente muda um pouco a ordem, pensar o antirracismo também é trazer uma discussão decolonial, né? É também trazer uma discussão que preserve a vida. E vou repetir isso quantas vezes forem necessárias. Decolonizar e a luta antirracista tem a ver com a preservação da vida. Tem a ver com a preservação da dignidade para todas as pessoas. E quando a gente fala, vou trazer agora para o nosso tema, rapidamente, já para passar para a Amanda, a gente fala de beleza, a gente está falando de tudo isso. Pensar como a beleza foi construída, como o conceito de beleza foi construído, como os padrões de beleza foram construídos. Né? E pensar em padrão é pensar em desigualdade. Padrões geram desigualdade. Por quê? Nem todos podem entrar naquele padrão, nem todos querem entrar naquele padrão e nem todos conseguem entrar naquele padrão. Portanto, ele causa desigualdades. Né? Como que nós podemos pensar, e aí já toco a bola, e gostaria muito de ouvir a Amanda, vou tomar essa liberdade, A tá? casa é nossa, fica à vontade. Porque conheço o trabalho, né, do INDIC, que é um trabalho historicamente importante no Brasil, né? É um trabalho importante, um trabalho relevante no Brasil. Como que a gente pode pensar também, do ponto de vista do antirracismo e a empregabilidade como uma questão fundamental, né, de aquisição de bem-estar através do dinheiro, através da possibilidade de mobilidade social, como que a gente pode pensar isso também atrelado à preservação da vida? Não sei se me estendi demais, mas enfim, foi Foi uma lindo, foi curiosidade. incrível. Fica à vontade. Amanda, fica à vontade. Aí, Marcelo, daqui a pouco, assim que ela terminar, eu já te chamo, tá?
Bom, nossa, foi muito bom esse ponto da Dani, porque é muito importante essa questão da preservação da nossa vida enquanto pessoas pretas e o nosso bem-estar também. Eu penso muito sobre isso diariamente. Mas respondendo à pergunta do Raoni e da Dani também, esse gancho, né, de como que a gente consegue preservar a nossa identidade, o nosso bem-estar dentro de corporações que ainda não estão preparadas para acolher e absorver de uma maneira correta identidades plurais. E não tem como eu não falar disso falando de 2014, de 2015. Eu acredito que foi por aí quando começou todo esse movimento de influenciadoras falando de transição capilar, de cabelo crespos e cacheados na internet. Então, houve esse resgate da nossa identidade como mulheres negras, né, sobre o nosso cabelo. Então, algo muito político, né, assumindo ali a nossa identidade de pessoas que têm cabelos cacheados, pessoas que têm cabelos crespos. Então, isso foi uma demanda, né, isso foi uma pressão social da sociedade, chegou na internet, chegou nos blogs, nos debates da moda no geral, de beleza. Então, a internet ajudou muito a gente reconstruir o imagético da mulher negra, né, na sociedade. Esse debate foi muito importante e esse debate respingou também no mercado de trabalho, né? Então, quando a gente pensa em identidade de mulheres negras, bem-estar das pessoas negras, dentro de companhias e empresas, a gente está falando de um grupo, né? Somos mulheres negras que passamos anos tentando nos modificar a todo tempo para entrar no mercado de trabalho. O mercado de trabalho, como um todo, ainda não fez suas modificações para acolher a gente. Então, eu acredito que hoje nós estamos nesse grande embate, onde as empresas elas nos procuram e procuram outras consultorias de recrutamento e seleção também para contratar pessoas negras. Nossa, quero contratar uma pessoa negra, estou desesperado, chegou novembro, não tem ninguém. É desse jeito, gente. E é importante esse movimento de contratação, mas é importante também pensar no bem-estar e no acolhimento dessa pessoa e na sobrevivência dela dentro desse espaço. E isso está correlacionado com a identidade dessa pessoa, com a estética dessa pessoa. Então, será que o mercado está preparado para aceitar a identidade das pessoas negras de fato? Eu acho que ainda não. Eu acho que a gente ainda está nessa construção. Chegamos em 2020 com o assassinato do George Floyd. As empresas lançaram aquele movimento do blackout, que postaram um quadrado preto no Instagram. Estava todo mundo desesperado para contratar pessoas negras. Ok, tá, isso aconteceu, esse movimento do recrutamento com intencionalidade, mas agora é o momento de se pensar como essas pessoas vão sobreviver dentro desses espaços, porque existe uma série de problemáticas, né, no mercado de trabalho, como, por exemplo, o estresse que as pessoas negras passam. Então, eu tenho alguns dados aqui, até do Potências Invisíveis, que eu deixei anotado aqui para gente falar. Ai, meu computador travou. Então, voltando, né, 35% das mulheres negras entrevistadas na nossa pesquisa Potências Invisíveis, elas mexeram na sua estética para elas poderem se adequar ao mercado de trabalho. E isso é um dado muito sério, porque é uma quantidade grande de mulheres, né? 49% das mulheres pretas que foram entrevistadas, elas já se sentiram desqualificadas profissionalmente, mesmo tendo total formação necessária para ocupar aquele espaço. Então, quando a gente fala de bem-estar da população negra dentro das empresas, a gente está falando de estratégias de acompanhamento psicológico com as pessoas, porque uma pessoa negra entrar num espaço majoritariamente branco, como que ela vai dialogar com aquelas pessoas? Processos de estágios, de trainees mais intencionais. Então, acho que a gente está nesse movimento e acho que o que é necessário é isso. Para além do recrutamento e seleção, a gente deve pensar também como essa pessoa vai sobreviver nesse espaço, respeitando a identidade estética dela, a identidade profissional dela, a identidade dela como um todo. Eu acho que é isso. Perfeito. Eu acho que eu consegui responder um pouquinho. Foi incrível, foi ótimo. Marcelo,
Fala pra gente quem é que é você na fila do pão, meu amigo. Meu amigo Raoni, muito obrigado. Eu não tenho nem roupa para estar nessa discussão aqui, mas que bom conhecer todos vocês aí. Eu, Marcelo, trabalhei em algumas companhias, por 12 anos Mondelez, fui diretor da Embeleze Cosméticos, né, que trata basicamente de cabelos negros, fui diretor da Nasca Cosméticos também, que tem alisantes, fui diretor da Class Cosméticos, que também tem alisantes, né? Fui gerente nacional da Cargill Foods, morei em 18 lugares aqui pelo Brasil, eu sou publicitário, meu MBA é em varejo na FIA-USP, onde me convidaram para desenvolver um curso de inteligência competitiva, né, onde eu dei aula no Instituto Provar. E de 2012 para cá resolvi empreender e, por estímulo, inspiração de amigos, eu queria uma solução que pudesse mostrar os negros, né? As empresas, onde estão os talentos negros? Né? Eu falei, pô, eu tenho 1,85 e 110 quilos, né? Até do Google Earth dá para me ver. Ou seja, se a gente não olhar para onde está o talento negro, você vai ficar procurando mesmo um tempão. Me sinto muito honrado de estar nessa discussão. Talvez seja o menos preparado, né, como estão as minhas amigas aí, mas a minha prática de ter morado em 18 lugares, morei em Recife, Fortaleza, Salvador, Rio, Minas, litoral de São Paulo, né, e por aí vai, eu conheço assim um pouquinho do Brasil e eu acho que tem algumas coisas que talvez eu possa acrescentar. E aí aquela pergunta, por que o empreendedor negro ainda fatura menos do que o branco? A primeira resposta que me vem à cabeça é que nós não somos todos iguais. A segunda maior nação negra do mundo, então, enquanto a gente tem a Daniele falando, né, de uma questão temática, herança indígena, tem negros que não têm a menor ideia da questão indígena. Né? Enquanto a Amanda fala da questão dos corpos, a religião que mais cresce entre os negros é a religião evangélica, né, que é a religião que mais cobre os corpos, né, que menos olha essa questão e que tem uma questão muito grande também voltada a casamentos interraciais, onde a questão e o discurso do racismo fica muito abafado, porque todo mundo ali é irmão, todo mundo ali é irmão. Então, a resposta mais ligada ao social é porque somos muito diversos. E a resposta mais ligada à parte econômica, que normalmente o branco tem os 3 Fs do inglês, né? Family, Friends e Fools para investir, né? Ou ele tem algum amigo que tem dinheiro, ou ele tem a família que não dá um esforço ali, ou eles chamam de fools, né? O bobo que vai lá, acredita no discurso e põe o dinheiro. O negro é a nossa base da pirâmide econômica, então, quer dizer, a família depende dele, não é ele que pode depender da família. Né? Normalmente, os amigos também não, se são da mesma área, né? Se são da mesma região, se moram, se cresceram juntos, a afinidade deles é ali, eles também não têm. Né? E full nem que se cria, né? Dentro da comunidade negra, porque a gente mata o segundo leão por dia antes da hora do almoço. Então, é uma resposta muito simples, porque a gente não tem acesso a crédito. Se a gente pensar que nos Estados Unidos, né, que tem aquela força toda, 5% dos afroempreendedores têm acesso a crédito, a gente traz essa realidade para o Brasil, você não passa nem na porta do banco. Hoje cedo eu estava numa reunião bem interessante com a superintendente do Desenvolve São Paulo. E aí, quando fala de afroempreendedorismo, a gente vai nas feiras, né, e vê turbante, vê roupa típica, né, vê questões todas ligadas à África e nada contra a ancestralidade, mas o negro brasileiro, ele também não é só esse afroempreendedor, que é 91% do cara, né, 14 milhões de afroempreendedores no Brasil, 91% não tem empregado. Ele é sozinho na luta. 9% começa a ser empregador. Então, existe um empreendedorismo de subsistência e existe um empreendedorismo de excelência. E aí, quando a gente olha o de excelência, porque esse cara já ralou, ele já está tão pronto, que qualquer sistema, qualquer situação, ele consegue sobreviver. Mas aí são poucos, né? O topo da montanha sempre é poucos, né? O número de pessoas que subiram no Everest é pequeno, e que desceram com todos os dedos, menor ainda, né? Porque subir também tem teu preço. Então é isso, estar aqui, falar de antirracismo é falar também de resiliência, né? É falar de quebrar paradigmas, de quebrar padrões e principalmente
de olhar além de lugar de ação, mas principalmente de lugar de escuta, né? E de lugar de fala. E eu gosto muito do lugar de ação, porque como falaram no último bloco, não é o negro contra o branco, é o antirracista, como é o nosso tema, né, do Summit, contra o racista. Então, eu acredito muito em unir forças, né, com pessoas de qualquer etnia que enxerguem que os seres humanos, né, merecem ser tratados de maneira igual e dar essa oportunidade para eles. Espero ter contribuído. Super! E foi incrível. E aí eu já queria fazer uma pergunta agora já para os três, porque eu acho que foi muito importante essa rodada para que a gente tenha clareza dos caminhos a serem tomados, que não é simplesmente uma dinâmica de vira a página. Tem caminhos, tem estudos, tem dinâmicas a serem transformadas, tem culturas a serem feridas de forma muito clara para que possa se recriar algo, né? Desconstruir para reconstruir. E não é simplesmente passar lick paper e achar que está tudo certo. Então é muito importante essas três visões, e aí eu já queria fazer uma pergunta para passar para os três também, e aí fiquem à vontade para fazer essa rodada ser muito plural, que é, pensando num ambiente corporativo, institucional, vamos colocar dessa forma, quão maduro estamos em relação quão maduras as empresas estão, na visão de vocês, para a gente chegar nessa profundidade de falar. Eu pergunto também muito inspirado no trabalho que eu fiz em parceria com a Dani, a gente teve o privilégio de trabalhar junto, fiquei muito feliz com isso, de demonstrar esse lado que precisa ser transformado, e não é uma relação de opção. Você quer dar um passo, tem que mudar. Ponto final. E para o campo do empreendedor, compreendendo toda essa complexidade de fato que é, né? Vamos começar uma pergunta de cada vez, né? Senão a gente vai ficar até amanhã. Então, gente, primeiro, então, em relação ao nível de maturidade das empresas em relação ao nosso tema. Dani, quer Bom, começar? Manda que eu ia começa. falar que as moças, né, poderiam começar. Amanda, fica à vontade. Bom, eu posso começar. Eu acho que, como eu disse no comecinho, eu acredito que a gente está num momento super interessante para se falar sobre essa temática como um todo, sobre a vida da pessoa negra dentro de um espaço corporativo, como ela vai ser promovida e como que ela vai sobreviver naquele lugar e que estratégias as grandes empresas vão fazer para que essa pessoa fique mais tempo nesse lugar, enfim, que ela seja realmente reconhecida. Eu acho que nós estamos num momento, assim, legal, eu não vou dizer positivo, porque o nosso país tem muitas problemáticas em relação à raça e especialmente às pessoas negras. Nós não conhecemos a nossa história e não conhecemos a nossa história, o mercado de trabalho que se aglutina junto com a branquitude é um mercado que ainda tem muitas. Eu não sei se eu quero saber disso, mas isso aqui é muito político, enfim, tem muita, vou dizer, uma certa preguiça de entender um pouco sobre a história da população negra, a história da população indígena, e esse mercado acaba perdendo muita inovação, porque são populações que estão criando o tempo inteiro para a sociedade coisas, né, tecnologias, produtos, a gente viu aqui um monte de gente criando um monte de coisa. Os últimos 4 anos foram super difíceis para a população preta de uma maneira geral, porque as políticas públicas elas foram completamente deixadas de lado, as políticas afirmativas dentro das empresas também. Acredito que esse ano a gente começa a desenhar um novo momento de país em relação à raça, e isso respinga no mercado de trabalho. Então, acho que a gente está no momento de transformação. Eu acredito que as empresas estão se mexendo por conta de que, não porque elas são legais ou elas são boazinhas, mas elas entenderam que esse tema, diversidade e inclusão, não é uma moeda humanitária, é uma questão de inovação, de negócio,
Tem 1000 pesquisas aí no Google, na internet, de consultorias sérias que já falam sobre isso. Então, elas entenderam que estar fora desse assunto é estar fora, né, de um mercado quente, que está pensando com gestão de pessoas, está pensando cultura. Então, eu acho que a gente está num momento de transformação, mas tenho essa crítica ainda de que a branquitude está inserida dentro do mercado de trabalho, mas que ainda tem preguiça de procurar sobre a nossa história, sobre fazer as coisas de uma maneira perene, né? Recrutamento não é só em março, julho ou novembro, ou não convide só consultorias para falar só em março, julho, novembro, ou datas sazonais de grupos minoritários, mas o ideal é que seja feito projetos perenes, né, no ano inteiro para cultura organizacional em relação a grupos minoritários dentro de empresas. Então, acho que nós estamos nesse momento de transformação, mas também um momento de alerta, e acho que, como sociedade, precisamos entender a história do nosso país, a história da população preta, saber mais sobre o Brasil profundo, de fato. Eu acho que quando a gente também vai fazer uma imersão sobre identidade preta, a história das pessoas pretas, a gente acaba pegando histórias muito americanizadas, norte-americanizadas. Então, eu acho que é interessante a gente olhar também para o Brasil como um todo, né? Eu acho que isso é muito importante, eu sempre bato nessa tecla. E é isso, assim, eu vejo como um momento interessante. Eu acho que a união de um mercado de trabalho maduro, que tenha vontade, que queira conhecer, a gente consegue fazer uma transformação legal. Perfeito. Marcelo, Dani? Daniele, manda ver. Eu posso te esperar, Marcelo. Eu Então tá posso bom. esperar. Bom, eu assim, tenho uma posição talvez antagonista à da Amanda. Eu acho que o que enriquece as discussões às vezes, né, é o antagonismo. Eu acho não, os números mostram que a economia brasileira nos últimos 4 anos teve um ganho importante frente aos outros países. E quando eu penso em empreendedor, eu não penso no empreendedor negro tendo que falar que ele é um empreendedor negro. Eu penso no empreendedor negro tendo que ele falar que ele é um empreendedor. Ele cria uma empresa para sobreviver a qualquer regime de governo. As grandes empresas que estão aí no mundo, tem banco desde 1600 na Holanda que está em pé. Ele passou por vários regimes, por vários sistemas, e ele continuou aberto. Então, se a gente permitir que a nossa empresa seja vulnerável a sistema político, eu acho um perigoso. Então, o que uma empresa precisa, na minha leitura como empreendedor? Eu preciso saber segurança jurídica. Eu preciso entender taxa de juros. Eu preciso entender para onde vai a economia. Eu preciso entender qual é o imposto que eu vou pagar. Eu preciso entender se o que a legislação decidiu há 10 anos atrás se está valendo ou não. Então, a minha leitura é que agora sim, né, os empreendedores estão num momento extremamente frágil, né, porque a gente está num momento de muito discurso, né, de todo mundo se abraçando, mas tem uma lei chamada 10.639, que obriga o ensino da cultura africana nas escolas. E acho que essa lei de 2000, no início dos anos 2000, 2006, se eu não me engano, 2005, e essa lei diz exatamente isso: é obrigatório o ensino da cultura afro nas escolas, ponto. Se você não ensinar, não acontece nada. Se você ensinar, você não tem nenhuma benesse. Você não tem nem punição se não ensinar e nem benesse. Então, como empreendedor, como empresário, eu às vezes sou um pouquinho mais cético e um pouquinho mais prático nessa questão de o que efetivamente faz uma empresa sobreviver, o discurso ou a prática. Qual é a última linha do DRE que vai pagar a conta de uma empresa, o discurso ou a prática? Então, mas isso é bom, porque é o que eu falei no início, nós somos, né, centenas, mais de uma centena de milhões de brasileiros, e ter pessoas que pensem diferente faz com que eu pense o que a Amanda está falando, eu pense o que a Daniela está falando. Eu, em novembro do ano passado, eu fui para uma aceleração global, 1.700 empresas se inscreveram, 46 foram aprovadas. Tinham 3 negros, um da Tanzânia,
um de Ruanda e o do Brasil. E lá eu falei, poxa, eu acho muito bacana toda essa história de startup, mas o que eu quero ser e o que eu sou é um rinoceronte. Por quê? Rinoceronte existe. Eu quero ser algo que existe. Então, para essa empresa de verdade que existe, que está na esquina, que vende o extintor, que é a arquiteta, que é a engenheira, que é a profissional de marketing, esse é o mercado verdadeiro, entendeu? Que eu estou buscando. Então, a minha fala é que, assim, às vezes, como dizia São Tomás de Aquino, eu prefiro o mal que me apareça do que aquele bem que não me ajuda a crescer. Então, acho que mar calmo não faz bom marinheiro. Eu estou muito preocupado quando eu vejo colocar no Brasil que nós temos 11 ministros negros, eu fico olhando para aquele monte de ministro e fico procurando quem é negro. E olha que eu tenho uma ferramenta de machine learning de reconhecimento racial desenvolvido com a Amazon Web Service, e eu pus ali um machine learning com mais de 80 mil fotos, e eu não achei esses 11 ministros negros. Então, o discurso, para quem é empreendedor, é muito perigoso. A prática talvez nos ajude mais. Eu acho que era esse meu recado aí. Desculpa se fiquei muito fora da curva. Isso, meu amigo. Bom, são opiniões variadas e eu acho que eu vou transitar entre as duas, mas vou voltar à pergunta, né, Raoni, que você coloca, quanto que a sociedade está madura para essa discussão? Quantas corporações, né, na verdade, quantas corporações estão maduras para essa discussão? Na minha opinião, não estão. E não estão por quê? Porque uma corporação, uma empresa é o reflexo da sociedade. As pessoas que vivem em sociedade trabalham nas empresas. Logo, as questões que refletem na sociedade, que afligem a sociedade ou que impulsionam a sociedade também vai para a empresa, e as pessoas não é que vão se posicionar, e isso também apareceu no trabalho, né, que a gente realizou juntos, as pessoas vão se realizar, vão se relacionar de forma ética dentro da empresa e não vai se relacionar de forma ética fora. Ou ela se relaciona de forma ética fora e não se relaciona de forma ética na empresa. Ética é ética. Ou você se relaciona de forma ética, ou você não se relaciona de forma ética. E o antirracismo é um posicionamento ético. Tanto é que as empresas, as corporações, os setores de compliance estão aderindo a um posicionamento antirracista a partir da linha da ética das empresas, né? Então, acho que a gente precisa pensar que a transformação das empresas passa por uma transformação social. Nós estamos vendo uma transformação social, que talvez não seja a que a gente espera, que talvez não seja tão rápido como a gente deseja, mas que efetivamente tem se mudado, né? A gente for olhar dos anos 80 para cá, quanto avanço a gente tem, e é importante que a gente reconheça esses avanços, né? Então, eu acho que a sociedade ainda não está madura, as empresas ainda não estão maduras, porque existe uma tensão que passa pela política. Não dá para a gente falar de antirracismo sem falar de política, tá, gente? E falar de política, a gente não está falando de política partidária. Estamos falando de que a política compõe as nossas ações na vida cotidiana. Existe uma tensão social forte colocada, que é um grupo que luta em prol da vida e da dignidade, e logo se posiciona antirracista, e há um grupo reacionário que não quer ver essas coisas acontecendo. E toda essa tensão está dentro das empresas, né? Eu acho que ficou muito claro no que a gente trabalhou, né, Raoni, juntos, a gente vê a tensão, o reflexo da vida social está dentro das empresas, né? O tempo todo. E aí, é importante também pensar, eu estou já também querendo trazer aqui, não sei se é relevante, mas eu estou pensando também a maturidade das empresas pensando fora do Brasil, né? A gente está falando de posicionamento antirracista no Brasil, pelo que eu entendi. Mas existe um movimento global que vem, né, fruto daquela tragédia que foi o assassinato do George Floyd, que não é incomum também para as nossas realidades, eu falava sobre isso na segunda-feira, quantos outros foram mortos pela bota do Estado, mas o que foi visibilizado foi a morte que aconteceu nos Estados Unidos. Isso também é uma questão para a gente pensar, o quanto né, sobre as nossas referências e posicionamentos também na luta, mas esse é outro ponto. Agora, o que eu quero dizer com isso? Existe um posicionamento, existe uma demanda global de posicionamento das empresas em todos os países
que vem dos Estados Unidos, né? Que vem da capital ali, do Império. E aí dizem assim, então agora todas as empresas, sobretudo as multinacionais, dentro de um determinado grupo, tem que se posicionar antirracista. Tá. Só que aí o que acontece? Aí vai uma empresa no Paraguai, né? Então a gente tem lá as multinacionais, aí tem a empresa no Brasil. No Brasil, a luta está clara, as tensões estão colocadas, e a gente já tem um histórico de ganhos de políticas sociais em pró da luta antirracista. E em prol da luta antirracista que beneficie ou que reconheça a dignidade, sobretudo das pessoas negras e indígenas. A gente já tem um histórico nisso. Mas aí você vai para um Paraguai, você vai para um Peru, vai para o México, as pessoas precisam se posicionar nas empresas de forma antirracista, mas elas não sabem como fazer. Por quê? Elas nem conhecem o tecido social. O que acontece? A gente vê as altas lideranças todas brancas, essa é a grande realidade, né? Os postos de decisão são brancos, e aí eles dizem, agora a gente vai se posicionar antirracista. Eles nem sabem quem é que mora dentro daquele país. Tá, gente? Eles não sabem. Muitos do que a gente também já viu juntos, e aí não quero me estender, mas lideranças, por exemplo, empresas multinacionais que têm líderes, né? Que têm gerências ou diretorias brancas, mas que são estrangeiras, por exemplo, brasileiros que vão trabalhar no México. E aí esses brasileiros que estão trabalhando no México, que são brancos, também não conhecem o tecido social do México. Não entende que a tensão racial lá não necessariamente é contra as pessoas negras, mas, sobretudo, contra as pessoas indígenas e mestiças. A nossa colega que veio anteriormente, acho que era a Lívia, o nome dela, ela dizia sobre a importância da pesquisa. O que significa a importância da pesquisa? Não é no âmbito geral, né? Pensando na minha própria atuação. Eu não sou da área de cosméticos, né? De nenhuma parte técnica, eu sou das ciências da educação e tenho cada vez mais brigado nas empresas para dizer assim, vocês precisam de profissionais especializados na área das humanidades e das ciências sociais para ajudar vocês a entenderem o público de vocês, né? Como até a Amanda falou sobre a questão do recrutamento. Gente, por que a gente precisa recrutar pessoas negras? Como a gente faz? Como elas pensam? Qual é a manifestação cultural que elas entendem? Se a gente fizer, por exemplo, um chamamento que vale para um grupo, será que vale para o outro? Né? Uma convocatória de vaga. Se a gente faz um produto de beleza para um grupo, será que vale para o outro? Um trabalho que eu fiz, por exemplo, mostrou, né, que eu trouxe para eles esses dados, olha, gente, vocês estão construindo um produto de beleza que só está atendendo 5% da população desse país. Os outros 95% está descoberto. Por quê? Não são pessoas brancas e também não são negras, são indígenas. As características da pele desse grupo é diferenciada, logo eles precisam de uma demanda específica para esse grupo. Um mercado completamente descoberto por falta de atenção, por falta de empatia, por falta de análise. E, em último caso, a gente precisa também chamaria atenção, já termina a minha fala, a atenção para a cooptação do sistema do capital e das economias, das bolsas de valores sobre as nossas lutas. As lutas estão sendo capitalizadas. Isso a gente pode ver nas bolsas de valores, empresas que se posicionam antirracista ou que se posicionam na sustentabilidade, enfim, estão mais valorizadas na bolsa de valores. Agora, precisamos olhar internamente. Essas empresas estão realizando ações efetivamente éticas no campo da sustentabilidade do antirracismo? Aqui fica essa pergunta, coloco essa pergunta para terminar. Perfeito, gente. E, gente, foi incrível, porque... E aqui eu tive essa liberdade poética de chamar vocês três, principalmente pela riqueza de visão, pela riqueza de análise, pela riqueza de vivência, que torna todo esse nosso conteúdo tão fantástico e aplicável. Isso que é o mais legal. É possível enxergar no nosso dia a dia o que fazer, como fazer, por que compreender, por que estudar, por que ter uma nova visão. Então, eu fiquei muito feliz com esse painel, gente, de verdade. Infelizmente, a gente tem que terminar pelo passar da hora, mas eu não poderia deixar de perguntar algo para vocês, e vou pedir gentileza de vocês responderem de forma muito breve, para a gente já passar para o nosso próximo painel.
Por que nossos ancestrais se orgulham de vocês? Aquela pergunta realmente básica que todo mundo já sabe a resposta, que ninguém estava esperando, tipo, sabe, matemática na segunda-feira. Raoni, eu não Bom, escutei muito bem a pergunta, porque os nossos ancestrais... Se orgulham de vocês. Ah, nossa, essa é uma pergunta para análise, né, também, não é assim. Brincadeira. Eu acho que porque acho que principalmente falar por mim, pelas minhas amigas da minha idade, assim, tipo, minha irmã, minhas primas, eu acho que a gente está construindo um ideal criativo, a gente está vivendo, quer dizer, eu na minha bolha, não a população preta como um todo. Então, eu acho que eu estou conseguindo viver um bem-estar, eu estou conseguindo viver uma potência criativa, eu estou conseguindo me afirmar como mulher negra, né? E eu espero também que no futuro próximo, grande parte da população negra também tenha esses acessos, tenha essas possibilidades de vivências, né? E que isso seja uma coisa real para todos nós, assim, que todos nós tenhamos dignidade de moradia, saúde, bem-estar, uma alimentação boa, né? A gente sabe a problemática de alimentação hoje no Brasil, que a gente tenha assegurado os nossos direitos trabalhistas. Então, eu acho que é isso. Desejo para a população negra isso, assim. Não sei se respondi, acho que eu fui um pouco além, mas é isso. Tranquilo. Essa pergunta é tão poeticamente linda e bem elaborada. Chega a dar uma emoção, né, quando a gente pensa para responder. Mas eu acho que os meus ancestrais se orgulham de mim porque eu continuo lutando, porque eu continuo com uma desobediência revolucionária que as minhas ancestrais começaram desde o primeiro que desceu do navio negreiro, né? Ou que subiu no navio negreiro, e também porque eu não escolhi o lado do opressor. Eu acho que por isso eles teriam orgulho de mim. Perfeito. Bom, meu avô Benedito Miguel da Costa foi escravizado, hoje é nome de rua, em Caraguatatuba, que de ex-escravizado ele terminou dono de um sítio de banana, um empresário. O meu avô carioca, Manuel Arruda da Costa, com um caminhão de frutas, conseguiu criar minha tia, que é procuradora federal, outra tia advogada, meu pai com 3 faculdades. Ou seja, eu não sou vítima. Eu não fui criado para ser vítima, meu DNA não é para ser considerado vítima, eu não dependo. Na bandeira de São Paulo está escrito non ductor, ductor. Eu não sou conduzido, eu conduzo. Então, acho que meus ancestrais sentiriam orgulho de mim porque eu estou de pé, eu estou lutando para o melhor do meu povo, independente de qualquer condição. É isso. Nasci para guerrear, mas uma guerra justa, uma guerra boa. Perfeito. Gente, eu queria agradecer imensamente vocês. Foi uma honra indescritível ter vocês aqui e ter um painel tão provocativo. E foi muito bacana. Espero que vocês tenham gostado como eu gostei também. E, gente, mais uma vez, muito obrigado.